Pronto, aula para cá. Tela no chat. Eu falei com o André, era o substituto da Aline, que a gente ia pegar no pé dele, ele está até no ônibus. Ele está o quê? Pegando ônibus? Ele está no ônibus, é o nosso, né? Ah, já então. tem os Ele ficou no lugar da substitutos. Aline. Ficou no Eu lugar vou da perturbar Aline. ele agora até. Coitado. Mas sobre perturbações, vamos falar em outra aula. Hoje vamos falar de outra coisa. Elisa, você vai fazer para nós. Viu? Você é Mas você vai perturbado. fazer para nós a prece inicial, certo? Certo. Vou Pode começar começar. vibrando muito por você, pelos perturbados. Então, vamos lá. Vamos levando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, pedindo, Senhor Deus, nosso Pai, Senhor nosso Mestre Jesus, que a vossa luz ilumine nossos estudos, guiando-nos pelos caminhos do bem, da compreensão e do crescimento moral e espiritual. Abençoa, Senhor, todos nós que estamos aqui reunidos e aqueles que não puderam vir também, por algum motivo, que eles recebam todo o carinho, todo o amor, todas nossas vibrações boas, energias, que possamos ter sabedoria e discernimento para cumprirmos nossas metas para conosco mesmos e para com o nosso próximo. Que possamos aprender mais, amadurecer e amadurecer a cada dia com a ajuda dos bons espíritos que estão sempre nos acompanhando. Pai de misericórdia, mais uma vez, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que sempre está nos dando. E os bons espíritos, obrigado a todos, que também estão sempre nos auxiliando. E que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, bem. Dando continuidade ao nosso livro dos médiuns, primeiro ano de 2026, estamos ainda dentro do módulo Noções Preliminares, que é aquele início do livro dos médiuns, onde Kardec traz algumas premissas para que possamos abordar a questão das manifestações espíritas, dos médiuns, a prática mediúnica e por aí vai. Nós já falamos, fizemos uma introdução, um estudo do contexto histórico do livro dos médiuns, o caminho do desenvolvimento da doutrina até que se chegasse ao livro dos médiuns. Tratamos da existência de espíritos. Depois tratamos de fenômenos que eram tidos como sobrenaturais, e, em consequência, a questão dos milagres. E na última aula, tratamos sobre a questão do método, que traz desde a noção de ensino espírita, através da conversação, os tipos de interlocutores que podemos encontrar, e o método adequado para o estudo da doutrina espírita, onde Kardec reforça bastante a necessidade, a importância de se estudar previamente a teoria antes de lidar com fenômenos mediúnicos e fazer práticas mediúnicas, contato com os espíritos. E é isso que estamos fazendo. E agora, no capítulo 4, dessa primeira parte do livro dos médiuns, estamos aqui com o item sistemas, capítulo sistemas, capítulo 4. Os sistemas é o capítulo onde Kardec apresenta a questão das ideias espíritas, à medida em que elas se desenvolveram, como o desenvolvimento de toda a ciência recém-nascida, as diversas explicações do seu tempo que pretendiam
resumir os fenômenos ditos mediúnicos ou espíritas, faz a refutação dos sistemas contrários e dando, então, a ideia, né, o sistema, ou seja, um conjunto de ideias que se explica determinado conjunto de fenômenos, né, conjunto de princípios que ele apresenta, espírita, o que ele vai apresentar. Então, ele começa com uma espécie de introdução, nos apresenta o porquê de existir uma diversidade de explicações sobre os fenômenos espíritas, ali no século XIX. Isso foi provocado justamente pela constatação da realidade dos fenômenos, ou seja, não eram historinhas, né? Teve uma história que uma casa que tinha chuva de pedras que não existiam, outras pedras reais. Tem uma história da pessoa que estava no processo lá de possessão. Tem uma casa que tem umas batidas e não tem ninguém batendo. Sabe, essas histórias ditas sobrenaturais, histórias de assombração, essas coisas assim. Com a chamada invasão espiritual organizada, no conceito de Herculano Pires, ou seja, os fenômenos surgiram, né, diversos, através de manifestações físicas, chamando a atenção, e aí viram que realmente tinha alguma coisa acontecendo. Isso chama atenção. Gradualmente, foi se admitindo a realidade dos fenômenos. Nós vamos ver na sequência aqui de ideias que tinham aqueles que negavam os fenômenos. Não, isso aí é tudo fraude. Não, isso aí é alucinação. Isso aí tudo tinha uma explicação, né? Mas, gradualmente, foram se admitindo a realidade dos fenômenos. Mas, à medida que se admitiam também a diversidade dos fenômenos, iam também a diversidade de explicações. O Kardec reforça que o desenvolvimento de uma ciência, ele ocorre gradualmente. Então, ele mostra, por exemplo, uma aparente contradição entre os primeiros espíritas, onde os primeiros observadores davam, por exemplo, um tipo de explicação, que nós veremos aqui, outros iam numa outra corrente de ideias, mas mostra que todo início de toda ciência ele é um tanto incerto. Que somente a continuidade das observações dos fenômenos que ocorrem é que vão lhe dar elementos suficientes para se elaborar um princípio, certo? À medida que ela se desenvolve, esses princípios vão se consolidando, seja por dedução das observações, seja porque conseguiu provocar tais fenômenos, né? E nós vimos que, no caso da ciência espírita, não adianta provocar os fenômenos, né? É necessário observá-los à medida em que eles ocorriam, né, e tal. Mas a ciência espírita seguiu esse mesmo percurso. E aí ele reforça ainda que o desenvolvimento da ciência espírita foi relativamente rápido, quando comparado a outras ciências. Ele dá exemplo da medicina, né, que no tempo dele ainda existiam muitas ideias contrárias, e nem por isso invalidava a medicina. Os sistemas apresentados pelos adversários do espiritismo. Então, nós temos um quadro aqui que é um extrato dos itens 37 a 51. Só pôr um para fora aqui na tela, mas o que importa para a gente é isso daqui. Esses sistemas, eles se agrupam em 4 grandes grupos. Então, em primeiro lugar, tinha os sistemas de negação. Eram aqueles que negavam que ocorriam os fenômenos. Então, os fenômenos não aconteciam. Dentro desta ordem de ideias, alguns diziam que era tudo charlatanismo, ou seja, era uma enganação, fraude. Outros que era loucura. Então, pessoas loucas que cuidavam disso aqui. Outros que era uma alucinação, que daí a pessoa não era louca em si, mas ela estava com algum problema ali. Né? Alucinação, faz ver o que não existe. Os sentidos estão alterados. E uma outra explicação que surgiu ao tempo de Kardec, que é o tal do músculo estalante. Músculo do pequeno perônio. Aí é o
fui pesquisar agora aqui, esqueci o nome, perônio curto, alguma coisa assim, no pé, no tornozelo aqui. Bom, entre esses sistemas de negação, depois passa aqueles que admitem os fenômenos. Ah, não, eles ocorrem. E aí, o sistema das causas físicas. Ele não tem uma subdivisão. Que era o quê? Eles aconteciam, mas a causa da ocorrência do fenômeno era algo totalmente físico, material. Numa outra ordem de ideias, tem aqueles que eles reconhecem que eles ocorrem, assim como das causas físicas, e reconhecem uma ação inteligente, ou seja, não é uma ação puramente material. Mas essa ação inteligente ocorreu aqui nesta dimensão mesmo, pelos próprios encarnados. Eles chamavam de alma. E na última ordem de ideias, tem aqueles que, então, eles admitiam que os fenômenos aconteciam, tinha, sim, uma ação inteligente, e essa ação inteligente não era daqui, era de outro, é um outro tipo, essa corpórea, ou seja, uma inteligência estranha. Porque elas vão progredindo, e aí elas se subdividem, né? Em alguns tipos aqui. E aí nós vamos ver agora cada uma delas. Lá desse quadro geral, ou num sistema de negação. Primeiramente, Kardec faz uma introdução aos sistemas de negação. Ele reforça que já fez a refutação desses sistemas de negação, no o que é espiritismo, nos diálogos. E também na introdução e do Livro dos Espíritos, que vocês já viram, e também um pouco na conclusão do Livro dos Espíritos, que vocês viram ano passado. Mas, de uma forma geral, nos sistemas de negação, o que acontece? Os fenômenos espíritas, que nós vamos ver nas próximas aulas, os fenômenos, eles se classificam em dois tipos: manifestações físicas e manifestações inteligentes. Ou, em outras palavras, manifestações cujos efeitos são físicos apenas, um movimento de objeto, uma aparição, e outros que são inteligentes, ele transmite uma ideia, alguma coisa. Quando, na ideia materialista, e aí relembrando aqui os métodos, na aula método, tinha lá os tipos de incrédulos, não tinha lá os de ordem materialistas, eles não admitem o espírito, não admitem a alma, não admitem um princípio inteligente. Assim como tudo é matéria, ele não vai admitir efeitos inteligentes. Então, para ele, tudo acontece por uma causa aqui puramente orgânica, física. E aí ele vai dar algum tipo de explicação. E aí, no geral, eles vão nessa ordem de ideias. Então, na primeira ordem de ideias, ele apresenta o sistema de charlatanismo. Que é o quê? É sempre uma enganação. Quem provoca este fenômeno, ele está sempre fraudando, né? Está enganando ali, seja lá qual for o motivo. A consequência dessa hipótese, que todos os espíritas seriam mistificados, enganados. E todos os médios, os ditos médios, seriam mistificadores, fraudadores, enganadores. Sem que se leve em conta a honorabilidade daquela pessoa, as questões morais. Como a gente sabe que existem pessoas muito sérias, muito honestas, corretas, como existem as virtudes contrárias. Colocar todo mundo nas virtudes contrárias é um pouco, né, forte. Esse Kardec aqui, né, se ela merece resposta, quer dizer, nem se dá o trabalho de refutar, uma vez que os fenômenos, eles dão prova da existência de um fenômeno inteligente, de um elemento inteligente, para que os efeitos inteligentes ocorram. E pelo fato de existir a fraude, não devemos considerar que a realidade não exista. Pelo fato de existir falsos médicos, não quer dizer que não exista um médico correto. Pelo fato de estarem adulterando bebidas, não quer dizer que não tenha bebida que não seja adulterada. Pelo fato de haver fraudes em diversos processos por aí,
de compras públicas, por exemplo, não quer dizer que não tem compras corretas. Então, o fato de existir fraude não invalida a questão dos fenômenos. Então, ela não explica todos os casos. Então, no sistema de charlatanismo, ela pode explicar alguns casos? Sim, pode explicar os casos em que há o charlatanismo, mas não explica aqueles em que não há o charlatanismo. Outro sistema é o da loucura. É uma forma de você não admite os fenômenos, mas não quer chamar o tal médium de charlatão, de um enganador, certo? E aí, é da loucura. Kardec, na Revista Espírita, a gente encontra em Kardec vários artigos, né, em que ele refuta algumas publicações de periódicos, de jornais, de acusações de o espiritismo, os fenômenos mediúnicos causarem a loucura, estar associado à loucura. E aí, nessas diversas refutações, ele mostra bem que, na verdade, é o contrário. Não só ele não causa loucura, como, pelo contrário, ele ajuda a curar. Mas, no sistema em questão, eles colocam o quê? Mesmo que seja de maneira sincera, como essa pessoa tem um desajuste orgânico que lhe causa a loucura, é que ela acaba acreditando em fenômenos mediúnicos. Então, a consequência é a mesma do charlatanismo. Agora, para quem denomina-se espírita, até no século XIX, quem se denominava espírita, ser chamado de louco, tá bom. Era chamado de louco, em tempos antes queimava, prendia, né? Então, chamar de louco é um progresso. Então, nada afeta. E outra, em toda ordem de ideias, existe umas pessoas que são excêntricas, fora do centro, né? Vamos dizer assim, fanáticas. Então, não tem, por exemplo, cara fissurado em matemática. Não tem um pessoal que fica meio pancada lá de fazer conta? Mas é a matemática que causou isso nele? Ou é uma predisposição orgânica que ele tinha para essa compleição? No caso de religiões, não existem fanáticos? É a religião que causa o fanatismo ou é por causa da forma dele pensar e acaba desenvolvendo aquilo? Não seria diferente com as ideias espíritas, com o espiritismo. Com o espiritismo, nesse aspecto, o espiritismo é uma corrente de ideias, como toda outra. Tá? Então, nada a ver com isso aqui. Essa questão também é bem refutada no que é o espiritismo, pelos diálogos, e no livro dos Espíritos, na introdução. Ele já direciona aqui para o item 15, na introdução. Bom, o terceiro sistema que ele apresenta, no conjunto das ideias de negação, que negam os fenômenos, é o sistema da alucinação. Um pouco menos ofensiva do que charlatanismo e loucura, com um leve disfarce científico, né, nas palavras de Kardec, que é o quê? Uma ilusão dos sentidos. Então, a pessoa pensa ter visto algo, mas na verdade ela não viu. Os sentidos dela estando, de qualquer maneira, alterados, ela pensa que viu. É possível? É possível. Explica todos os casos? Não explica todos os casos. Então, num fenômeno de manifestação física, um movimento de objetos, ocorriam lá da mesa se levantar. Então, toda aquela assembleia, aquela reunião, todas as pessoas que compõem aquela reunião estavam alucinadas. Elas supostamente viram a mesa subir e descer, e muitas vezes a mesa se quebrava. Em alguns casos ela se quebrava. E ela permanecia ali quebrada, né? É uma ilusão constante aquilo lá. Então, assim, não explica todos os casos.
um outro sistema, o músculo estalante. Kardec, né, acrescenta ele aqui, mas mais para constar do que ter formado uma corrente de ideias em si. Ele até publicou o artigo, deixa eu pegar a nota aqui, na Revista Espírita de junho de 1859, Kardec apresenta essa questão do músculo estalante, que foi publicada, não sei se foi numa revista ou em um jornal. Ele faz uma refutação ali mais longa, mais completa, e aqui ele coloca nos médios apenas existiu esse sistema e uma rápida refutação, que era o quê? Um tal do músculo, que aqui no livro dos médiuns ele chama de pequeno perônio, né? Que eu fui pesquisar ele hoje, acho que eu fechei a pesquisa já. Só ver aqui. Um tal de perônio. Eu já fechei a pesquisa. Mas era um músculo ali no pé, no tornozelo e tal. E que esse músculo estalava e fazia o som da batida. Então, quem apresentou esse sistema, essa explicação, um médico lá, diz que todas as manifestações de batida era o tal do músculo. Então, não existia fenômenos mediúnicos, não existia. Bom, eu fico imaginando se esse negócio não devia doer, né? Para ficar fazendo esse barulho. E imagina quando uma das coisas que aconteciam nas manifestações físicas, dessas de batida, porque tinha umas batidas que vinham do som, parecia que vinha de dentro da madeira. E não como algo externo. Por exemplo, se alguém você bate com a mão na madeira, é externo, né? Você batendo na madeira. Mas imagine um som vindo de dentro da madeira e esse som de batida. E aí esse som de batida imita um rufar de tambores. Meio forte, né? Para você fazer com tal músculo do pequeno perônio, achei. Do pequeno perônio. Não explica todos os casos. E ainda que ele tratasse de manifestações físicas de batida, vamos considerar essa hipótese como verdadeira. Tá bom, então as batidas são esse tal músculo aí. Beleza. Então, como é que eles explicavam a psicografia? Como é que ele explicava a escrita direta, que é quando um papel aparece escrito sozinho lá? Então, como é que ele explica a aparição? Não explica todos os casos. Então, ele não invalida os fenômenos mediúnicos, ele não invalida a tese espírita. Tá? Então, já cai por terra um raciocínio. Esses são os sistemas de negação. Isso não ocorre. Agora ele entra numa segunda ordem de ideias, que é o sistema das causas físicas. Que era o quê? Ela acontecia. Admite a realidade dos fenômenos. Mas a causa eles atribuíam a magnetismo, no caso dos movimentos, a eletricidade ou ação de um fluido qualquer, em outros fenômenos, ou seja, uma causa toda material. Ela seria válida se os fenômenos se restringissem a fenômenos físicos, puramente físicos. Então, por exemplo, a única coisa que acontece é movimento de objetos. O objeto está aqui e foi parar para lá. Então a mesa que fica rodando. Ela fica balançando. Se era só isso, é possível que exista uma causa meramente física e que faça com que ocorram movimentos mecânicos. Uma coisa toda mecânica. Mas quando é que esse tipo de explicação cai? Quando os fenômenos denotam inteligência. Então, o movimento deixa de ser um mero movimento e se estabelece uma comunicação com esse movimento. Por exemplo, a mesa estava lá em movimento. Ela gira,
ela faz um movimento basculante, ela fica assim, ó, fazendo... Já viu a janela basculante, que você fecha, você faz um movimento assim? E aí você estabelece, olha, você estabelece um sistema de comunicação com a mesinha lá. Ó, você gira para um lado é sim, gira para o outro é não. Ah, você faz duas reverênciazinhas sim, uma é não. Ah, você bate com o pé no chão, uma batida assim, duas não, sei lá. Um sistema de comunicação. E aí se estabelece perguntas e respostas, começa a responder. Já não é puramente mecânico. É um efeito inteligente. Opa! Então, não é uma causa eminentemente física. Tem algo físico que acontece, mas não é somente causa física. Tá? Então, Kardec refuta esse sistema com base na observação de efeitos inteligentes. Fala, Lu. Então, que pergunta que eu tomo Hélio, agora vamos ver se você me tira a dúvida, se entra nessa causa física. Na casa da minha sogra, muitos anos atrás, até parou agora, mas movimentos em cima da laje era constante. Tipo assim, você escutava tudo quietinho. Você escutava a cadeira mexer, puxar, você sentia. Você escutava prato bater, e não tem nada em cima da casa. Nada, nada, nada. E não fala que é o vizinho, porque era distante. Daí, esses dias, comentando como o pessoal estão fazendo evangelho, faz um bom tempo já fazendo evangelho, eu perguntei, gente, e aí? E os barulhos que tinha aqui na casa, tudo? Um olhou para o outro e ficou assim, Lu, realmente, sumiu. Sumiu o movimento da casa, era gente pisando, entendeu? O andar, era as cadeiras para puxar, era a louça batendo uma na outra, como não tendo nada em cima da laje, entendeu? Isso entra nas causas físicas? O sistema de causas físicas era um grupo de pessoas que pretendia explicar que os fenômenos ditos espíritas não tinham espírito, era uma causa toda física. Então, por exemplo, no exemplo que você deu, dos barulhos, os diversos tipos de barulho, certo? Sons de cadeira, sons de gente andando e tal. Esse grupo de pessoas, dentro dessa ordem de ideias, explicaria que aconteceu o fenômeno, mas foi pelo magnetismo, por alguma coisa material qualquer que ocasionava esses barulhos, mas que não haveria necessariamente espíritos ali. E essa explicação deles seria válida, porque não houve nenhuma manifestação inteligente, porque não houve comunicação com o barulho, certo? Ou teve? Teve comunicação com o barulho? Tipo, começaram a conversar, ou saiu todo mundo correndo? Lu, é com você que ele está perguntando. Ela dormiu. Mas, o Hélio, Não, então, eu não dormi, não, desculpa, eu estava tentando ligar o microfone. Não teve contato nenhum, Hélio. Era uma coisa constante, mas é aquilo. Por exemplo, tá todo mundo dormindo, daí começava. Eu falava, daí o pessoal chegou, a família chegou, daí começava a festa lá em cima, entendeu? Mas ninguém teve nenhum contato. Então ela ficou no puramente manifestação física. Isso, certo. Aí, o sistema de causas físicas é uma explicação possível. Tá? Se fosse um grupo de pessoas da primeira ordem de ideias aqui, que é a do negação, ou seja, não, isso não aconteceu. Ia ser o quê? Para uns, era alguém que estava provocando charlatanismo, alguém que está fazendo com que esses barulhos acontecessem, seja de que forma fosse. Ou o pessoal lá está louco, é loucura. Um desajuste orgânico em todas as pessoas da casa, em todos os que observaram os barulhos. Ou que os sentidos deles estavam por algum processo de alucinação. Tu veja que na loucura seria um desajuste cérebro, na alucinação nos sentidos. Mas atribuindo tudo a... Então todo mundo ali estaria por alucinação. E se fosse essa galera do músico estalante aqui, seria o calcanhar de alguém, né? O tornozelo de alguém.
Entendi. Agora, na segunda ordem de ideias, o sistema das causas físicas. Aí eles já falam, não, aconteceu o barulho mesmo. Ninguém tentou enganar, ninguém está em estado de loucura, ninguém está alucinado e não foi o tornozelo de ninguém que ficou instalando lá. Ah, não, aconteceu. Mas aí eles falam, não, mas é possível manipular os fluidos e ocasionar barulhos. E realmente, quando nós formos tratar da teoria das manifestações físicas, nós vamos ver que, apesar de ter um espírito que atua com a condição de ter um médium com aptidão a fenômenos físicos, que eles combinam lá os fluidos entre deles, e que ele envolve o objeto, dá movimento ao objeto, mas até aí não é puramente material. Sim. O espírito não transmitiu ideia nenhuma, e vamos supor que não precisasse, isso aqui não caracteriza a presença do espírito, uma coisa puramente material, não caracteriza, falando. Mas a partir da hora que denota inteligência, caracteriza. Esse grupo de pessoas aqui diria que é tudo físico, não teve nada. Alguém lá na casa tem algum potencial de manipulação de fluidos, mesmo sem querer, ocasiona os barulhos. Essa seria uma explicação desse povo. Entendeu? E, dentro agora de uma nova ordem de ideias, utilizando o seu exemplo, vamos trabalhar o modelo que você deu. Se você encontrasse um grupo de pessoas que reconhecem que ocorreu e que tem alguma coisa inteligente que atua para que isso ocorra. Seja isso, não necessariamente espíritos, mas talvez a própria alma da pessoa. Aí vai ficando complexo. Mas aqui tem que denotar inteligência nesses próximos fenômenos. Então vamos considerar, a título de exemplo, que o barulho de cadeiras lá na laje, o pessoal andando, o pessoal está fazendo churrasco lá, né? Não só pode. O churrasco da laje lá, dos espíritos, tocasse música. Aí vocês ouviram o som de música. Denotaram uma ação inteligente. Gostaram do exemplo? Realmente. Esse grupo de pessoas que reconhece uma ação inteligente, ou seja, não é uma coisa puramente física, uns iriam dizer que era o sistema do reflexo. O que era isso? Que o que se manifesta ali nada mais era que o próprio pensamento do médium, do dito médium. Então, no exemplo da Luciene, alguém ali era um médium, ou dois, não sei. E aí, o que acontecia ali era o pensamento dessa pessoa. Por isso, reflexo. Que aconteciam ali. E isso é que explicava barulhos e até comunicações inteligentes. Então, veio lá uma comunicação escrita, falada, sei lá que jeito que veio. Né? Aquilo era o reflexo do pensamento do médium. Tá? Bom, isso aí já é um passo, porque quem pensa assim já é espiritualista, porque ele admite que existe algo além do corpo. Até os sistemas anteriores não admitem necessariamente a existência de um princípio inteligente em si, ou seja, a própria alma. Tá? Já nesse sistema de ideias, já admite-se que tem alguma coisa, tem pelo menos uma alma. Certo? Alguma coisa que está ligada com o corpo e pode se manifestar fora do corpo. Bom, poderia ser? Poderia. Né? Não pode ser o pensamento da própria alma? Porque quando um espírito ele transmite a sua comunicação lá por um médium, nós vamos ver em aulas futuras que o pensamento do espírito ele vai ser modelado pelas coisas que tem na cabeça do médium. Então, há uma certa influência. Então, tem alguma coisa do médium que é exposta ali, em termos de formatação ali da ideia. Bom, então é possível. Só que o pensamento manifestado, ele era diferente do pensamento do pessoal
do lugar. Então, no churrasco de espírito lá da Luciene, né, se fosse o reflexo do pensamento de alguém que fosse o médium desconhecido ali, de repente naquela casa, que música que eles gostam lá, Lu? Fala um Vou te ritmo que eles falar, gostam. né? O povo Hã? gosta de tudo, é tudo. Tendo Ah, é música é tudo o de que dose. importa. Tá, então, vamos supor, então não é mais música, estavam recitando poemas. E lá na casa ninguém é poeta e nem gosta de poema, só gosta de cantar música. É o reflexo do pensamento médio? Não. Tá? E quando o fenômeno faz escrever uma pessoa que não sabe escrever? Ou um fenômeno que faz a pessoa falar, uma pessoa que não conhece um determinado idioma? Como é que isso pode ser um reflexo do pensamento médio? Então, ele não explica. Então, é um sistema incompleto. Tá? Então, nós podemos ter um pensamento contrário ao dos assistentes, podemos ter um pensamento fora da capacidade dos assistentes. E, se fosse um pensamento concordante com o do pessoal, o fato de ser concordante não quer dizer que seja um pensamento. Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma determinada opinião, mas pelo fato de a Luciene, por exemplo, ter a mesma opinião que eu, quer dizer que o pensamento expressado é o mesmo? Não. Nós podemos ser concordantes em determinado conceito, mas não expor da mesma forma. Tá? Então, o fato de haver pensamento concordante, não explica os casos. Não quer dizer que não haja o contrário. Tá? Fora os casos em que está descartada a ideia de transmissão do pensamento por reflexo, que é o caso, por exemplo, da escrita direta. Ele sai, larga um papel lá, o papel aparece escrito. É o pensamento de quem que refletiu ali. Tá? O outro sistema, da alma coletiva. O que era isso? É uma variante do outro ali. É bem viajado esse. É como se a alma do médium, agora ela não expressa o seu pensamento, não é reflexo, as comunicações não é reflexo do pensamento do médium. O médium, a alma dele se identificaria com o pensamento de quem estava ali, e muitas vezes até de quem não estava ali. Ele formaria um todo coletivo de ideias, e aí o resultado dessa comunicação seria essa coisa coletiva. Bom, os elementos que refutam a tese anterior já refutam essa também. Principalmente nos seguintes casos aqui. Então, por exemplo, tinha gente que, além de escrever fora do seu próprio idioma, fora do idioma de todos ali. O assunto de fora do conhecimento de todos ali presentes. Não tem como ser o reflexo ao coletivo de todo mundo que pensa ali. Então, é o sistema anterior, só que piorado, né? É mais... Kardec refuta ele aqui porque foi publicado um livro chamado A Luz. Ele até fala de um livro aqui, quem escreveu adotou ali um pseudônimo, Emar Tipo Sé, uma alma coletiva. Então, é meio viajado, né? Não explica todos os casos. E o outro sistema, que tem alguma validade, mas não vai explicar todos os casos, é o sistema sonambúlico. Então, aí tem que lembrar logo o que é sonambulismo, né? Vocês devem ter visto isso aí no início do ano passado, quando estudaram o capítulo da emancipação da alma. E falaremos um pouco disso também no livro dos médiuns, em algumas aulas. Mas é a questão de, durante a emancipação da alma, que é a alma sair do corpo, dos fenômenos que decorrem desse
desse primeiro fenômeno, que é a emancipação da alma, um deles é o quê? O sonambulismo, que é a liberdade da alma, que recobra a sua consciência e tem uma liberdade de ação no mundo espiritual, e que, quando julgado necessário fazer algo em que precise do corpo, a alma usa o seu próprio corpo como um espírito, através de método de efeitos físicos, utilizaria um objeto. E aí, vão lembrar o quê? Então, ele usa o corpo para falar, se mexe e tal, e geralmente não tem lembrança. Né? O corpo dele está nos fenômenos de insensibilidade física, ele não sente. E aí as coisas não passam pelos órgãos da memória, não passam pelo cérebro, por isso que quando ele acorda, ele não se lembra. E aí, nesse estado sonambúlico, é a alma que está no mundo espiritual, interagindo na dimensão espiritual, ou seja, com o perispírito, com os sentidos próprios do perispírito, mas utiliza do corpo para falar. Bom, é possível. É possível. Seria uma comunicação da alma do médium. Até porque, nós vamos ver nos tipos de mediunidade, mais nas aulas futuras, um dos tipos de mediunidade é o quê? Mediunidade sonambúlica. Enquanto o espírito está fora do corpo, utilizando o corpo e falando de alguma coisa, é anímico, é da alma. Mas a partir da hora que aparece um outro espírito, e ele passa a dizer as ideias desse espírito, aí é mediunidade. O exemplo que ele vai dar do sonambulismo é o quê? É um sonâmbulo que dos fenômenos de lucidez sonambúlica, ou seja, ele fala claramente, ele olha para uma pessoa, ele está vendo isso em espírito, e identifica as doenças. Aí, utilizando o próprio corpo, fala, identificou aqui, tem um mal, assim, assim. Só que o cara não sabe diagnosticar, medicar. Não, eu preciso que o anjo doutor apareça aqui para me falar que remédio que é, e como que vai usar. Aí, quando ele fala do remédio, é uma mediunidade sonambúlica. Mas quando ele está falando da doença, que ele está falando que ele sabe falar, aí é da alma dele. Bom, então, Kardec vai colocar aqui, não se pode negar, em certos casos, a influência dessa causa. Só que aí você teria que não ter observado todos os fenômenos para concluir que tudo fosse sonambulismo. Por exemplo, o Chico Xavier deu provas disso no nosso tempo, né? A pessoa está psicografando, ela não está no modo sonâmbulo. Qual que é o modo sonâmbulo? O corpo dormindo. Os fenômenos de emancipação da alma requerem que o corpo esteja em stand-by, não é? Com exceção da dupla vista, mas mesmo a dupla vista fica meio lá, meio cá. Não está na vigília plena, acordado, igual estamos agora, assim, vigília. Na psicografia mecânica, o médium, ele estava ali escrevendo, a mão dele estava ali escrevendo, e ele estava ali prestando atenção em outra coisa, até conversando. Ele não está no modo sonâmbulo, não tem como ser um fenômeno sonambúlico. E escrevendo coisa que ele não sabe, coisa dali. O Chico deu provas disso, né? Às vezes ele estava ali escrevendo, estava com a pessoa, se não me engano, chegou a escrever com as duas mãos, e ele não tinha conhecimento, ele tinha conhecimento a parte depois que escrevia, né? Ele foi lendo, de consciência. Então, esse tipo de fenômeno, esse tipo de fenômeno mediúnico, descarta que ele seja sonambúlico. Então, existe o sonambúlico? Existe. Mas ele não explica todos os casos. Tá? Como é que o sonambulismo vai explicar uma aparição que some e desaparece, um fenômeno de transporte, a escrita direta, e principalmente na psicografia mecânica, que ele está escrevendo ali, o médium está tranquilão, vendo outra coisa. Então, veja, a questão é você utilizar o mesmo sistema para explicar tudo. Agora, uma outra ordem de ideias. E no caso do churrasco lá da Luciene, se fosse o sonambúlico, teria que ter alguém lá em estado sonambúlico provocando as coisas.
Não tinha, ao que me parece. Agora nós estamos numa outra última ordem de ideias, que é do que admite uma inteligência estranha, ou seja, acontece, certo? É um fenômeno inteligente, e é uma inteligência estranha, ou seja, não é os elementos inteligentes que temos aqui, ou seja, uma pessoa daqui. Não é uma inteligência extracorpórea, que chamamos de espírito. Dentre esses sistemas, o primeiro deles era o chamado sistema pessimista, também chamado diabólico ou demoníaco. Então, aqui, né, feita a introdução, admite uma inteligência estranha. Que eles tinham uma ideia de que somente o diabo podia se comunicar, ou os demônios. Kardec, nesse contexto, quando fala de demônio, demônio era o quê? Eram seres criados para o mal. Ao contrário de anjos, que seriam criados bons. Né? A ideia era essa. E aí quem defendia essa ideia é que somente os demônios, o diabo, podia se comunicar. Ele faz primeiro uma reflexão sobre os adeptos dessa ideia. Então, quando se consideravam eles como seres à parte na criação, deve ter tido a motivação para se acreditar nisso. Mas desde que reconhece a existência de espíritos em diversas categorias, ela fica ilógica. Quando os espíritos, por exemplo, dão ali prova de identidade, né? E não só prova de identidade, como pelo seu conteúdo, demonstram que realmente não é um demônio. E vamos considerar aqui pessoas de caráter, pessoas boas, desencarnam, se manifestam posteriormente, continuam incentivando ali as pessoas com quem eles se comunicam a ideia do bem, da caridade, etc. Como é que poderíamos considerar essa pessoa um demônio? Tá? É verdade que tem maus espíritos. Então, é verdade que tem más comunicações no aspecto moral, mas daí dizer que todos são demônios, há uma grande distância. Então, por exemplo, no nosso caso aqui da Luciene, um churrasco na laje, que arrastava a cadeira e ficava andando lá, eram tudo demônio. Nessa explicação. Bom, questões que deveriam ser respondidas pelos adeptos dessa ideia. E aí, uma crença em Deus, ele vai pensar a primeira pergunta. Há espíritos bons e maus? Ou então, todo espírito, já que tem uma inteligência extracorpórea que se comunica e ela é demônio, todo espírito é um demônio. Deus é mais poderoso que os maus espíritos ou demônios, se quiserdes? Porque se só os demônios aparecem aqui e os bons não, os bons espíritos não, por que não, né? Aí vem a chave. Afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo, certo? Se assim é, de duas uma. Isso acontece pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se é pela vontade de Deus, aliás, se é contra a vontade de Deus, então os maus espíritos são mais poderosos que Deus. Se é pela vontade de Deus, então ele não é soberanamente bom nem justo. Das duas, você invalida um dos atributos de Deus. E desde que se reconhece a existência de uma inteligência que está acima da inteligência humana, e que por dedução ela deve ser perfeita, a comunicação apenas de maus espíritos fica ilógica. Outro ponto que prova poderiam dar da impossibilidade dos bons espíritos não se comunicarem. Uma prova, não dá. E quando vem comunicações boas, dizem que é o demônio utilizando uma máscara para seduzir.
Mas aí nós temos que utilizar a razão, analisar ali a mensagem, né, a comunicação, até você descobrir se aquilo ali é uma enganação ou não. E quando não se descobre, é sempre do bem. E se é só o demônio que se comunica e a missão dele é ficar perturbando a gente, e nessa missão de ficar perturbando a gente, ele recomenda a prece a Deus, né, oração a Deus, orar a Deus, submissão ao que não se pode, né, mudar, a prática da caridade, das máximas do Cristo. É um diálogo diferente, né? Bom, desde que os espíritos se comunicam, é porque Deus o permite. Então, se elas se comunicam, tem comunicações boas e comunicações más, dentro dos critérios, dentro das ideias de atributos de Deus, não é mais lógico pensar que ele permite que os espíritos se comunicam? E que os bons nos aconselham para o bem e os maus acabam querendo nos arrastar junto com eles? É o mais lógico. Um outro exemplo. Se um pai deixasse seu filho apenas sob a influência de maus conselhos, aí eu vou e proíbo que pessoas do bem também o orientem. Eu estou sendo um bom pai? E aí Deus, que tem que ser soberanamente bom, ele estaria fazendo diferente disso? E outra, a igreja reconhece como autênticas algumas manifestações, né? Quantas Nossa Senhora não temos aí? Um monte. E outros santos. Não é contraditório com a ideia de comunicação exclusiva dos demônios? Porque se eles aparecerem, é demônio. Tá? Então, existem algumas motivações, né, para adesão a essa ideia, apesar de Kardec coloca aqui que não seria um problema, mas hoje tem muitas pessoas de religiões diversas que ainda acreditam que é coisa do demônio, tudo é demônio. Mas algumas podem aderir a essa ideia sob pena de sempre tem uma enganação, tal. Eu não vou mexer com isso, é só coisa de demônio. É até com meio de defesa. A intenção pode até ser louvável, mas isso não vai fazer com que o fato deixe de existir. Pode ser também por questão de convicções diferentes. Por exemplo, todo mundo que não pense da mesma forma que pensa ao contrário é do mal. Certo? Não, se eu não aceito que pensa de mim, isso é coisa do demônio. Por questões culturais, então, parece o espírito falando o muçulmano, mas fala contra o Alcorão. Ele, isso é um mau espírito. Se olha para um judeu e falar que a lei de Moisés é ultrapassada. Um mau espírito. Aí Kardec dá até um exemplo aqui de católicos que ele disse que era uma comunicação do diabo, porque ele se atrevia a pensar diferente dele sobre o poder temporal, embora o espírito pregasse apenas a caridade e o amor ao próximo. Então, uma questão cultural e uma questão de crença. Não é uma coisa lógica. Então, os espíritos são as almas dos seres humanos. Os seres humanos não são perfeitos. Então, tem espírito que é imperfeito. E o caráter desse espírito, ele vai se refletir nas suas comunicações. E aí podemos ter comunicações de bons espíritos e maus espíritos. Pelo fato de existirem pessoas más, a gente deixa de sair na rua? A gente não tem que trabalhar? Nós vamos sair do convívio social? Então, não estabelecemos alguns sistemas de defesa, segurança do tipo de... Para quem vai querer entrar no hall na questão da comunicação mediúnica, tem que entrar nesse estudo prévio para saber como se defender de maus espíritos, de fraude, etc. Tá? Bom,
A gente falou do sistema pessimista. Mas tinha também o contrário, era o otimista. Todo espírito que se comunica é bom. Porque como ele morreu, e ele está no mundo espiritual, ele está lá, ele está na verdade. Ele sabe tudo. Escreveu lá, espírito tal, bota um nome bonito ali, tá valendo. Uma churrada de livro que a gente tem de opção aí, né? Pelo espírito tal. É bom. Tá falando um monte de baboseira lá, né? É bom, espírito, otimista. Uma confiança cega. O que vai acontecer com o adepto da ideia otimista? A gente voltar lá no capítulo do método, vai virar o espírita, que é o decepcionado lá, incrédulos por decepção. Porque não tem uma base formada, e aí no primeiro vento cai, tá? Então é o contrário do pessimista. Então lá é tudo diabo, aqui todo espírito é bom. E tem uma variante do otimista, que é o uniespírito ou monoespírito. O que é isso? Que o cara que se comunica é bom. E esse espírito é Jesus. Toda comunicação é de Jesus. Aqui é totalmente o contrário. É uma variante do otimista, mas é totalmente o contrário do diabólico. Aqui é o Jesus. Então, no caso do diabólico, se ele fala coisas boas, é para a gente aceitar o que ele fala e ser seduzido por ele. Nesse caso, uma comunicação leviana, uma comunicação que só fale, né, coisas baixas, te incentiva ao orgulho, ao egoísmo, qualquer coisa do tipo. Não, é Jesus sim, mas ele está fazendo isso para nos testar. E aí? Como encarar a questão? Então, você vê uma má comunicação e dizer que é Jesus, é difícil, né? Então, é um sistema que é irracional. Tá? E o que ele apresenta de contraponto, que é o sistema espírita, que é o sistema multiespírita ou poliespírita, ou seja, diversos espíritos. Então, Kardec vai colocar para a gente, ó, todos os sistemas que examinamos, sem excetuar os negativos, fundamentam-se em algumas observações, mas incompletas ou mal interpretadas. Então, observa uma fraude, tudo é fraude. Ou uma caso de loucura, tudo é loucura. Ou de alucinação, tudo é loucura, alucinação. Ou tudo é o músculo estalante lá, o tornozelo doído lá. Ou não, tudo é uma causa física. Né? Não, tudo é reflexo do pensamento do médium. Não, é o pensamento do médium que foi buscar. Não, é sonâmbulo. Não, é tudo demônio. Não, é tudo Jesus. Não, tudo um bom espírito. Não. Então são observações incompletas. Você pegar uma boa comunicação e dizer que todo espírito é bom, ou uma má comunicação que todo espírito é o diabo, né? Não é. Kardec dá o exemplo da casa vermelha e branca, né? Uma casa que é vermelha de um lado, branca do outro. A pessoa vê ela só de um lado, vai falar que ela é vermelha, e o outro que só vê de um lado vai falar que ela é branca. Os dois vão estar certo e errado ao mesmo tempo. Mas, quem vê os dois lados da casa, ela vai estar com a verdade. Não, a casa tem duas cores. É assim como a opinião sobre o espiritismo. Ela pode ser verdadeira sob certos aspectos, mas, se mudar o ponto de vista, ela se torna falsa. Por isso, a necessidade de tudo se observar, de tudo estudar, de tudo analisar. Eu, no final da aula passada, ver tudo e reter o que é bom. Então, para se ter uma noção, um conhecimento do que é espiritismo e o que não é, só tem um jeito, é estudando ele. E aí, em seguida, Kardec apresenta para a gente o sistema da universalidade dos espíritos. Então, o que é isso aqui, ó, na sequência lógica? Primeira, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou seja, espíritos. O fenômeno mediúnico é causado por espírito. Que os espíritos compõem o mundo invisível, habitam o universo, que é infinito, e que estão incessantemente ao nosso redor. Atenção para essa palavra, né? Incessantemente ao nosso redor, e com eles estamos em contato. Que os espíritos agem constantemente
sobre o mundo físico e o mundo moral, sobre o mundo físico com as manifestações físicas, sobre o mundo moral nos influenciando, sendo uma das potências da natureza. Que eles não são seres à parte na criação, ou seja, não tem anjo e demônio, os espíritos que vão progredindo, né, em diversos mundos, em diversas existências corporais, que nós aqui nada mais somos que espíritos também, e que nós vamos morrer um dia, não sei se vocês estão sabendo, e volta para a nossa realidade de espírito. Que os espíritos existem bons, maus, esclarecidos, ignorantes, que estão submetidos à lei do progresso, que todos vão chegar à perfeição, que todos têm livre-arbítrio, uns demoram mais tempo, outros demoram ainda mais, que a felicidade e a infelicidade depende de cada um, que todos os espíritos podem, em determinadas circunstâncias, se manifestar neste mundo aqui, nesta dimensão, veremos como, que eles se comunicam por intermédio de um médium, e que a gente reconhece a superioridade, a qualidade moral do espírito pela sua linguagem, pelas comunicações que ele oferece. E que as diversos graus que existem em espíritos constam da escala espírita, por vocês já estudado, mas é sempre bom a gente dar uma passadinha lá para relembrar, certo? Então, aqui Kardec refuta os sistemas anteriores e apresenta esse sistema da universalidade dos espíritos, ou seja, diversos espíritos, diversas categorias que se comunicam e por aí vai. Todos esses princípios citados aqui, esses 10, são coisas que já apresentadas em forma de princípios gerais no Livro dos Espíritos e que está aqui de uma forma bem resumida, certo? Nesta aula eu fui até o item 49, que é o último sistema ali reconhece a inteligência estranha. Na próxima, a gente parte do item 50, que ele vai fazer uma análise da ideia de que a alma é material. O sistema da alma material. E apresenta o conceito de perispírito. E aí nós vamos complementar o assunto com um breve estudo sobre os fluidos, que é o que compõe o perispírito, e o próprio perispírito, porque é essencial entender a questão do perispírito para se tratar de fenômenos mediúnicos, certo? Chegamos à hora das dúvidas, perguntas, dos choros e das lamentações. A parte que vocês gostam, né? E o churrasco na laje lá da Luciene. O que você É um bom concluiu, exemplo. Luciene? O que você concluiu? Que era tudo demônio. Não. Ah, tá. Não é não. O Era importante Jesus. foi... Não, também não, né, Eli? Como você acabou de falar, a gente não vive, ou não estamos cercados por eles. Então, Fê, faz parte, estamos dividindo o mesmo terreno. Literalmente. Literalmente. Quanto será que está Nossa. sentado aqui comigo no sofá? Então, Fê, é isso. Gostaram da palavra incessantemente? Eli, eu acho que só tá nós dois aqui. Eu tô aqui. Não, mas é Eu também incessantemente. tô. Também tô. É incessante, eles estão aqui, é incessante. Ó, o Não tem Luiz como não pegou estar. agora. Você pode pôr foto pro Luiz, hein? Cara, ninguém me vê, mas eu tô sempre presente. Ah, viu? Os amigos da Luciene que faz churrasco também, né? É? Você perdeu o caso aqui, tem um grupo de espíritos que faz churrasco na laje. Pô, mas Porque eles ficam lá arrastando cadeira, barulho de passos, em cima de uma laje, tem que marcar entre descarnados, né? aí virou um A estudo de Sandrinha caso. correndo lá ainda. Tem que marcar pros encarnados, né? Cara, vocês não têm noção. O Guerra não ficava, antes de conhecer a doutrina, ele não ficava sozinho na casa. Para você ter uma noção. Ele era muito medroso. Uma coisa antiga isso aí. É antigo, Hélio, não é de hoje, não. Faz muito tempo, quando eu Nossa. comecei a namorar com Guerra, já se falava nisso. Entendeu? Nossa, E nós realmente, três quando a gente dormia lá, tudo ficava silêncio, daí começava. Meu, era muito estranho. Era como se tivesse, por exemplo, eu tô no andar, o meu vizinho de cima acabou de chegar em casa, entendeu?
Era literalmente isso. Literalmente, era muito estranho. Muito estranho. Tanto que agora que eu tô falando para ti, como o pessoal lá tá com costume de fazer evangelho, tudo, no lar, esses dias, final de semana, eu tava com eles. Daí veio essa dúvida na minha cabeça. Falei, gente, lembra que acontecia tal coisa? Lembro, e aí? Daí um olharam para o outro e falou, realmente, isso cessou. Não estamos escutando mais. Então, meu filho, provavelmente o evangelho faz efeito bastante, porque levou todo mundo embora. E o Se fato fosse no meu interessante é que caso, chamou quem tinha ido atenção. embora sou eu, Lu. Né? Ai, Por que a Teria ido embora? É medrosa. Eu Isso sou fez com mesmo, que as até hoje sou pessoas... espírita medrosa. Mas aí, e foi isso que fez com que aquele grupo de pessoas voltasse seu pensamento para algumas questões, passaram a estudar o Evangelho. Não foi uma coisa positiva? tanto que mostrou para eles que, querendo ou não, Agora- não fazia mais parte, né? Aí fica aí de medinho, aí eu tenho medo. E eu também morria de medo quando eu era criança. Tenho sim, Hélio. Eu sou Família paulista, inteira. mas eu cresci em Minas e eles ficavam falando todo o tempo todo de fantasma, de não sei o quê, isso me traumatizou. Dreco Mineiro já tem aquele sotaque, e contando histórias, já fica um negócio... Mas a gente, aqui na minha família, a gente via, todo mundo via, e eles eram da congregação, minha mãe, meu pai, eu fui criada na congregação. Isso que é Minhas irmãs, todas credibilidade, né? Não tem eu que mais esse negócio, acordava, não, é só aqui no centro espírita. eu que mais acordava com gente pulando no colchão, afundando o colchão, aparecendo para mim, barulho de máquina de Mas o que escrever. você fez? Você conversou com essa inteligência estranha? Criança, eu estava morrendo de medo. Ainda tomava um tapa na cara quando eu falava, minha mãe, mas ela também via. Você vê essa questão de crença, questão de cultura, né? Em alguns casos, a pessoa volta para o estudo do Evangelho para poder... Não porque queria estudar o Evangelho, mas porque queria parar aquele quadro do barulho, mas provocou alguma coisa. Outras, pela curiosidade, já levam uma conversação, aí descobre, começa a estudar as coisas, né? Outras se borra toda de medo e fica aquele negócio, e é considerado louco, né? É aquele, fica vendo coisa, falando sozinho. Então, e você vê que os fenômenos são tudo mesmo, né? Tudo a mesma coisa. Mas a forma de encarar que muda. E olha como, por exemplo, Kardec bateu muito na tecla da explicação prévia da teoria para lidar com os fenômenos. E você vê que você se depara com determinados fenômenos, eles ocorrem, e você consegue a explicação dele, ele deixa de ser assombroso. Ele é incomum, né? Você está sozinho na sua casa, está lá, de repente, barulho, voz, não sei o que, você, opa, né? Mas olha que desespero que seria antes de você conhecer a teoria de que ocorrem fenômenos, que existem espíritos, etc. Você pode conversar com eles, ver o que ele quer. Não seria pior a reação antes? Pode ser ruim a reação agora. Mas não vai ser melhor do que na ideia anterior? Fala aí. Hélio, você me fez lembrar um filme. Até então, quando eu não conhecia a doutrina, para mim eu tive que assistir o filme umas 5 vezes, 6 vezes, para entender o final do filme. É Os Outros, lembra? Você precisou assistir 5 vezes? Os para outros me entender. cagava também. Cara, para entender. E quem estava morto eram os que estavam. Que eu falava, o que está acontecendo? É fantasma, e não era. Do filme. O fantasma eram eles, né? Tô achando que o fantasma era o outro, e quem era o fantasma. Não é, Fê? O fantasma era o fantasma, foi muito da hora. Gente, eu via tanto e ouvia tanto desde criança, e isso foi passando para minhas filhas também, eu fui me acostumando. Eu acostumei. Você acostumou a ser doida? Eu acostumei a ser doida. Não, não é isso que é para você responder. Você fala, não, acostumei com a mediunidade. Essa é a resposta. Acostumei. Eu me acostumei a ver espíritos ao vivo. Essa foi ótimo, né? Espíritos o tempo todo.
Ô, Elisa, já está no Espírito era 15º doida, ano de estudo Elisa, tá e vendo? manda uma resposta assim. A gente vai se acostumando, Cansei de ver, eu chegava no trabalho, tinha gente me esperando dentro, sentada no sofá, de paletó, terno, perna cruzada. Eu conseguia descrever a pessoa. Minhas filhas começaram a fase do medo, né? Porque a Renata, minha caçula, ela pulava em cima de mim. Mãe, cochicharam no meu ouvido. Mãe, me cutucaram aqui nas costas. É terrível. Então, por exemplo, na sua família, várias pessoas têm essa disposição, essa Sim, aptidão, sim, várias. E isso, e você, por exemplo, permaneceu ao longo dos anos? Permaneci. Diminuiu? Diminuiu depois que eu passei a ser espírita mesmo. Pelo Diminuiu. objetivo de chamar a atenção. Eu acho que foi. Porque nem todo mundo que apresenta uma aptidão mediúnica, necessariamente ela não vê aquele negócio, eu tenho a missão de ser médium. Missão, você tem a sua escolha. Eu quero trabalhar com isso. Você vai lá e trabalha com isso. Quem tem uma aptidão, uma mediunidade mais, assim, vai poder contribuir mais. Mas isso é livre-arbítrio da pessoa, né? Imagina, e falar em espiritismo, naquela época, eu nem sabia o que era isso, nem se falava. Era proibido dentro de casa, imagina? Todo mundo da congregação cristã. Onde já se viu isso? Mais difíceis. Já não tacavam fogo, tá bom. Todo mundo diabólico, inclusive minha mãe e meu pai. Terrível. Fala aí, Luciene. Isso que é triste, né? O não entendimento do que acontece, que internou um monte de gente, né? Sim. Você fala, você não sabe explicar o que acontece. Interna porque tá doido. Interna que tá doido, sem entendimento do que realmente estava acontecendo. Então, por isso que eu falo que eu tô no lugar certo, viu? Porque, olha, dá para tirar várias dúvidas. Na Revista Espírita, quando Kardec refuta ali diversos publicações que associavam o espiritismo à loucura, e ele demonstrava o contrário, que o espiritismo até curava a loucura, era justamente nesses casos, né? Porque considerava fenômenos mediúnicos como loucura, e aí ia tratar lá com loucura mesmo, e aí desenvolvia, né? Acabava prejudicando a saúde da pessoa. E quando via que não era loucura, era mediunidade, o espiritismo, dando a explicação, mostrando, olha, não, é assim, assim, assado. E aí a pessoa consegue se acostumar com a faculdade mediúnica, controlar isso, vida normal. Né? Não sei se é normal para a pessoa, né? Vida normal, certo? E por aí vai. Quem mais? O pessoal está no modo sonambulismo. Não porque sonambulismo usa o corpo, né? Então, deixa eu ver quais letras do alfabeto estão presentes. Viu? Por isso, essa aula foi bem complexa, esse assunto é muito complexo, e eu acho que eu vou ter que ler, reler, e estudar mais isso aí também, porque, nossa, tá bem complexo. Acho que tem mais gente, acho que não entendeu direito, vai ter que rever também tudo isso, mas a gente tem que ir atrás, né? Tá vendo? Da Marlis também. E depois vocês escutá-lo de novo. A Fadaslene teve uma hora, acho que foi ela que colocou aqui um negativo aqui, que ela não estava entendendo pelo jeito, entendeu? É difícil realmente, é bem complexo essa parte aí. Não li, não foi o negativo, foi do meu que saiu. Eu estava tentando desligar o Foi do microfone. seu? Foi o meu, foi o meu. Ah, tá. Aquela hora que você dormiu. Chat aqui. Bom. É verdade, Elisa. Inclusive, eu só entendi a física depois que o Hélio explicou pela segunda vez. Pois é. Porque ficou confuso um pouco, né? Aí a Luciene deu o exemplo, aí quando eu ia falar, que eu não estava entendendo muito bem, aí o Hélio explicou novamente, aí deu para entrar um pouco na cabeça. Por isso a importância de vocês ir fazendo pergunta ao longo da jornada. O churrasco da Lu funcionou.
Tá vendo? Quando Primeira vez vem que eu as fui em casa coisas, de espírito, eles é começam churrasco, a festa. conversar. Sabe o que que é bom, Hélio? Porque você explicando, a gente se coloca no lugar, daí vem as experiências que acontecem, porque é tempo, né, que estamos aqui, né? A idade te mostra bastante coisa. Então, são experiências, daí você coloca, Acima da encaixa, idade, eu não sei, entendeu? não. Então, você é o novinho da parada, tudo bem. Mas encaixa no que você fala, entendeu? Por isso que eu pergunto, entra no contexto, entra no que você está falando, porque a minha dúvida é essa. E eu vou cutucar a minha sogra para saber direitinho desses negócios. Você vai ver. Na próxima aula, provavelmente, eu vou ter Eles vão novidades. aparecer no seu apartamento aí, aquele churrasco. Ah, não tem problema não, não tenho medo. Igual o dia, quando eu estava Ó, lavando louça, e conta essa história como se fosse... É muito engraçado. Eu lavando louça, o seu amigo colocou uma lâmpada que ele controlava do lado de fora, igual é agora. E começou a acender vermelho, azul, amarelo. Eu só olhei para trás e falei, gente, e era numa sexta-feira, cara. Era dia de trabalho. E aquele negocinho piscando, eu olhei, eu falei assim, olha, se vocês quiserem falar comigo, vamos falar depois, lá no CEF à noite. Agora eu estou trabalhando, tá bom? E eu contei isso quando o seu amigo chegou, mas ele chorava de tanto rir. Ele falou, não era eu mexendo na luz para te botar medo. ou Então seja, não era tenho, charlatanismo, né? pode crer, era isso mesmo. Até hoje, o Daniel conta essa história, ele ri. Ele falou, mãe, eu não aguento. E ele estava junto com o pai, né, para completar. Terríveis eles, hein, Lu? O Guerra Bom, fazia por onde, fia? É, pois é. para fechar com chave de ouro, eu acho que a gente tinha que aproveitar a presença da Morgana e ela fazer a prece. Porque, sabe, né? Ela Nossa, aparecer de novo, o Luiz até abriu a câmera porque ele quer fazer a prece, não é, Luiz? né? Não quer, não. Eu sabia que ele ia fazer isso. Mas o Luiz abriu a câmera, ele quer fazer. Não quer. Então tá. Então vamos acalmar nossos corações agora, agradecer por essa aula maravilhosa que tivemos, graças a Deus, pela participação de todos. E vamos também orar junto, todos nós, com uma prece que Jesus nos ensinou ao passar na terra, com muita fé e sentimento de gratidão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Parar aqui a gravação.